Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Bernardo e a gente vai estar nesse breve, curto momento fazendo uns comentários mais gerais a respeito da nossa prova de Sociologia, segunda fase da UES. Tá? Para começar, uma prova excelente no que se toca o assunto das temáticas, tá? Temáticas extremamente atuais, como por exemplo, juventude, desigualdade social, racial, de gênero, questãozinha de meio ambiente, que tem aparecido cada vez mais. E a gente teve aquelas questões clássicas, não é? Cidadania, democracia, organização da sociedade, contratualista, uma questão muito boa, que ora aparece em filosofia, ora aparece em sociologia, agora apareceu conosco em sociologia, sexualidade, indústria cultural, africanidade, ou seja, especialmente os nossos alunos que tiveram as nossas aulas de segunda fase, tenho certeza que estão absolutamente felizes com a prova, tá? Praticamente todas as questões, das 20 questões, né, dialogaram bastante com os nossos materiais nessas nossas 2 semaninhas de aula, tá? Agora, destaco o seguinte, a prova de Sociologia teve uma característica que foram os textos longos, né? Praticamente as 20 questões com textos, na maioria das vezes, que ultrapassavam 10 linhas. Isso aí obriga o candidato, além de um nível de atenção maior, um controle do tempo, uma organização muito melhor, tá? Então é óbvio que você que está sentado lá, com todo o nervosismo, com toda a pressão que uma prova de vestibular coloca sobre o aluno, você tem esse desafio a mais. Agora, isso também traz uma vantagem, Bernardo. Qual é? É justamente que boa parte dessas questões, o texto já traz claras indicações da resposta. Ou seja, o aluno que lê lá especialmente 2 vezes com muita atenção, ele já consegue, de maneira muito clara, identificar o item que melhor dialoga com esse texto. Tá? Como nós falamos, uma prova extremamente atual na sua temática, não fugiu daquilo que a gente sempre comentava nas nossas aulas, não foge, inclusive, ao próprio padrão da UES, que tem na sua segunda fase, digamos assim, a sua melhor versão, e acho que conseguiu distribuir de maneira satisfatória as temáticas, tá? E como sempre, claro, assim como é com outros vestibulares, temáticas, óbvio, que envolvem o que está acontecendo com o nosso mundo de maneira mais atual. Por exemplo, destaque aqui uma curiosidade, né? Uma questãozinha que abordou a comoção gerada pela morte do, até então, um dos nossos principais ídolos do esporte, Ayrton Senna, né, que acaba de completar 30 anos. Aí a questão vai justamente utilizar este evento, que foi muito marcante, em 1994, para refletir exatamente sobre a questão da desigualdade dos papéis sociais representados, né? Como diferentes mortes podem repercutir de formas também distintas na sociedade. Então, uma prova muito bem conectada e para a gente exemplificar, nós vamos comentar aqui alguma dessas questões que eu escolhi aqui, 3 questõezinhas que abordam temas bem gerais, tá? Então, para a gente começar, nós vamos para a nossa questão 23, extremamente interessante, que é um daqueles temas chamados clássicos da sociologia, não é? Que é indústria cultural. O enunciado fala o seguinte: Adorno e Horkheimer elaboraram a expressão conceitual de indústria cultural nos anos 1940, que, de modo geral, trata como a cultura nas sociedades capitalistas passam por um processo de produção industrial, assim como os bens de consumo da indústria. Este conceito, em síntese, aponta um modo de fabricar cultura, como mercadoria, produzida em série e repetida. Bom, aqui, nesse trecho, nós já temos claramente a indicação da resposta. Ou seja, a gente está associando cultura não apenas como algo estético e ético, mas objetificado. Então, a ideia de consumo repetitivo. Aí a gente já pode ampliar, né, uma forma de dominação do capitalismo através da alienação pelo consumo. E quando ele coloca aqui, ó, mercadoria produzida em série repetitiva. Isso já é o espírito, o segredo da questão. Aí ele vai continuar. Os bens culturais, nesse tipo de indústria, são voltados para o consumo do puro entretenimento dos trabalhadores, fora de seus expedientes nas sociedades capitalistas. Mas, detalhe importante, o entretenimento ligeiro, sem
proporcionar uma fruição consciente em grande medida. Ou seja, o entretenimento tem o seu caráter alienatório porque ele não existe para gerar reflexões profundas sobre os mais diversos aspectos da sociedade. Muito pelo contrário. Assim, alguma das características mais ressaltantes dessa indústria cultural é a padronização seriada, o consumo rápido e produtos que, se não impedem, também não estimulam a reflexão e a crítica. Assim, é correto afirmar que, na indústria cultural, basicamente, o nosso aluno precisava encontrar as mesmas ideias expressas já no texto, só que, claro, de uma forma um pouquinho diferente. Ele vai dizer, os bens produzidos servem para a conscientização de seu caráter ideológico. Você já nem precisava continuar a ler. Veja que a negação do final do texto. O item C vai dizer, o cinema, o rádio, a televisão, a internet formam um conjunto de meios de comunicação para pura reflexão sobre as artes. Mais ou menos, o item C segue na direção do item A, que vai negar o final do texto, ou seja, o texto está deixando muito bem claro que se não impede a reflexão, o objetivo principal não é esse, não é o estímulo ao pensamento crítico. Daí de dado, os trabalhadores escapam da exploração do trabalho ao usufruírem dos bens produzidos em série para o rápido consumo. Veja que em nenhum momento o texto afirma isso. Na verdade, dá a entender uma outra coisa, quer dizer que mesmo de forma simbólica e indireta, o entretenimento, de alguma maneira, também faz parte desse grande mecanismo invisível de exploração do trabalho. Então, o item D a gente descarta. Chegamos exatamente ao item B de bola. Filmes e músicas se assemelham a outros de seus gêneros e são feitos para distração nos trabalhos, nas horas do descanso. Então, veja, uma questão que não exige do aluno um grande nível de complexidade, de grande arcabouço cultural, e como eu disse, nesse sentido, os textos mais longos acabam ajudando o aluno já como indicação da resposta. Uma outra questãozinha que eu escolhi aqui, um outro tema que a gente pode chamar também de um tema extremamente repetitivo nas provas de vestibulares de maneira geral, por isso mesmo um dos temas mais importantes é a questãozinha 27. Muito interessante, já que a gente está aqui a nível de ensino fundamental e médio, estamos num ambiente escolar e o item vai refletir isso. Quer dizer, nos últimos 20 anos, uma série de medidas políticas, institucionais, que vão se transformando em políticas de Estado, independentemente de governos, têm se consolidado na sociedade brasileira com alguns objetivos. Entre esses objetivos, fazer da escola aquilo que a Constituição determina, ou seja, um ambiente cada vez mais amplo, cada vez mais democrático, reflexivo, um ambiente onde a criticidade seja o norte para a construção de cidadania do aluno desde a mais tenra idade, ou seja, desde o seu início da vida escolar, com 2, 3 anos, até exatamente ingressar na universidade. E aí uma série dessas políticas, resultados de movimentos sociais que foram pressionando, tensionando o poder público para justamente a formulação dessas políticas públicas, como, por exemplo, as cotas. Mas aqui a questão não vai abordar a questão das cotas exatamente, mas justamente a obrigatoriedade do ensino de temáticas relacionadas à cultura e história dos povos indígenas, à cultura e história de povos africanos que foram escravizados por mais de 3 séculos aqui no Brasil. Então a gente pode pensar na mesma questão, formação da sociedade brasileira, um pouco da nossa história no âmbito da antropologia, da cultura e exatamente a atualidade, quer dizer, como relações de poder baseadas na questão de raça e etnia ainda se encontram extremamente desigual no Brasil como resultado desse processo. E por que essas leis são pensadas como maneira de, se não resolver completamente, diminuir essa desigualdade? Ele vai dizer o seguinte: a Lei 9.394, de 96, conhecida como LDB, Lei de Diretrizes e Básicas da Educação Brasileira, sofreu alteração com as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que, respectivamente, determinam a inclusão no currículo oficial das redes de ensino, tanto faz ser público ou particular, os níveis de obrigatoriedade se ministrar conteúdo ou disciplina que aborde as temáticas de história e cultura afro-brasileira e indígena. Assinale a alternativa que corresponde à finalidade da legislação acima, Nós aqui mais ou menos já destacamos quais são essas finalidades. Vamos buscar nas alternativas algo que sintetize isso.
Aí ele diz, item A, determinar a importância da valorização da história dos povos extintos na formação do Brasil. Bom, está absolutamente errado, porque nenhum desses povos são extintos da história do Brasil. Pelo contrário, eles existem com muita força, mas durante boa parte da nossa história foram subalternizados, inferiorizados, esquecidos ou invisibilizados. Item B, preservar as histórias dos negros e índios considerados ladinos e indolentes, absolutamente, né? Isso seria uma visão extremamente racista, preconceituosa, que até foi dominante na nossa sociedade, principalmente quando a gente pensa nos primeiros pensamentos sociológicos do Brasil, a nível de 100 anos atrás. A ideia de democracia racial basicamente inferiorizava esses povos, mas não é o que a gente tem hoje, é exatamente o oposto. C, garantir que os filhos dos negros e indígenas permaneçam nas escolas. Ora, eu posso até pensar que o ensino direcionado a isso seja um estímulo a mais, mas a ideia não é esse tipo de garantia, já que a lei não faz distinção e diz que todos aqueles que não têm 18 anos, ou seja, que não são maiores de idade, precisam obrigatoriamente frequentarem alguma escola, seja de qual nível for. Destaco aqui, por exemplo, que algumas unidades federativas, como o Estado do Ceará, têm, por exemplo, escolas de temática indígena, ou seja, voltadas com toda uma pedagogia, com toda uma organização de forma quase exclusiva aos povos originários. Mas a ideia da lei não é a obrigatoriedade da permanência disso. A gente pode pensar que seja um estímulo a mais. Então a gente tem exatamente como gabarito o itemzinho D de dado, formar cidadãos conscientes para as relações étnico-raciais positivas, né? E já que a palavra cidadão aparece aí, está relacionada à cidadania, à democracia, né? Destacar que nós tivemos outras duas questões na prova de sociologia que vão abordar isso, né? Participação do indivíduo na política e exatamente o que é que significa a ideia de cidadania. E o aluno precisaria lembrar exatamente cidadania significa igualdade jurídica, ou seja, igualdade de deveres, igualdade de direitos. Significa dizer que todos nós somos iguais, só tem uma coisa acima de nós, que é justamente a Constituição. Cidadania também a gente pode relacionar a movimento social, ou seja, sempre que a lei diz que alguma coisa precisa acontecer, mas que ela não acontece na prática, a sociedade tem um direito de se reunir, de se organizar como uma plataforma em comum para buscar cobrar do poder público exatamente a execução daquilo que está garantido em lei, transformando exatamente como política pública. Tá? Então essa temáticazinha de cidadania, ela é de certa forma obrigatória em qualquer concurso que trate sobre o tema de sociologia e com a UES não é diferente, tá bom? Então, meus amigos, são apenas alguns comentários gerais, trouxemos aqui duas questões para ilustrar e deu para ver muito bem que são questões boas, exatamente porque estão dialogando com a nossa realidade, mas não são questões que a gente pode julgar de extrema dificuldade, principalmente para você, aluno Farias Brito, que ao longo da tua jornada escolar tem tido contato com essa temática, eu sempre digo, desde o fundamental, inclusive não apenas nas aulas de sociologia, ou de história, ou de geografia, né, nas aulas de linguagem, na produção de redação, por exemplo. Então, as coisas vão se unindo, né, há interseções, isso vai ampliando o teu repertório cultural e você vai estando bem na prova exatamente por conta disso, tá certo? Como eu disse no início, tenho certeza que você gostou da prova, tenho certeza que você fez uma boa prova, agora é esperar o resultado final com a tua aprovação, tá certo? Muito obrigado pela tua companhia, esse fui eu, professor Bernardo Lima, trabalhando aqui, comentando aqui com você, para que você possa agora desfrutar o seu merecido descanso, tá certo? Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchauzinho, pessoal, até mais.